Alunos do CETAEC, da Estética Corporal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen e vou passar para vocês que fizeram o curso de drenagem linfática manual, todo o conteúdo teórico que é relevante e importante para que você obtenha muitas informações referentes ao que traz a drenagem linfática de benefícios para os nossos clientes, tá? As indicações, as contraindicações e, principalmente, o que você precisa saber em relação às técnicas utilizadas e seus diferenciais dentro da massoterapia, tá bom? Então, nós vamos ver que a drenagem linfática manual, ela é uma técnica que envolve várias situações e nós precisamos, então, entender um pouquinho o que é a circulação de um modo geral, tá? Então, por quê? Porque você vai lidar diretamente com o sistema circulatório. Então, aluno, você precisa entender que quando a gente pensa em drenagem linfática, a gente precisa entender que nós temos dois sistemas circulatórios. Nós temos o sistema circulatório sanguíneo, que envolve aí o sangue arterial, que é o sangue que sai do coração para oxigenar o corpo. E nós temos o sistema arterial venoso, o sistema circulatório venoso, onde ele volta das extremidades do corpo, trazendo gás carbônico para ser oxigenado na região do coração-pulmão, tá? Então, dentro dessa classificação bem simples, eu não vou me aprofundar nisso, a gente vai entender que o sistema circulatório sanguíneo, ele é composto por sangue, por plasma, que é a parte líquida que está dentro dos vasos, das hemácias, que carregam o oxigênio, os leucócitos e as plaquetas, né, que fazem parte do nosso sistema circulatório de cicatrização. Os nossos leucócitos é o nosso sistema de proteção, nossas células imunes, e as plaquetas fazem parte da coagulação do sangue. Já no nosso sistema circulatório linfático, nós temos a linfa, que é a parte líquida que entra nos vasos linfáticos, os linfócitos, que são classificados em linfócitos B e T, que são responsáveis pela nossa imunidade, tá? Nós temos a imunidade inata e adaptativa, e isso é responsável por como que o nosso corpo responde às doenças, a alguma infecção bacteriana, alguma infecção de vírus, tá? E macrófagos, que são células que vão matar, fagocitar, digerir, englobar e tentar eliminar algum antígeno, alguma bactéria, algum vírus que possa ter entrado no nosso organismo. Também fazem parte do sistema linfático as proteínas que não podem ser captadas pelo sangue, então o sistema linfático ele vai captar essas proteínas e as gorduras também que fica ali dentro do sistema intestinal, tá? Então, o sistema linfático ele anda junto com as veias, com as principais veias, e é a partir delas que dessas veias e do sistema linfático que vão haver essas trocas, tá? De água, de componentes que estão no sangue, que saem do sangue e vão para as células, para o sistema nos tecidos, né? No líquido intersticial, que é o líquido que banha as células, e esse líquido está fora da circulação sanguínea ou linfática. Então, essas são as principais veias, e principalmente a jugular e a veia subclávia, que é onde o ponto final da circulação linfática que vai jogar ali dentro dessa circulação, dessas veias, o sangue que ela coletou, né, e os resíduos de toxinas e tudo para ser filtrado e metabolizado no nosso coração. Então, qual é o conceito de drenagem linfática manual? Se trata de uma técnica que ela é muito suave, tá? E ela vai ser feita através de estímulos tanto de deslizamento como estímulos de bombeamento, e cada estímulo desse vai agir e vai atuar diferente nos líquidos e na circulação profunda, tá? Então, ele é uma técnica que tem que ser muito superficial, ela não se aplica como uma técnica que você vai fazer movimentos rápidos e nem movimentos fortes. Por quê? Porque o nosso sistema linfático, ele é um sistema
muito superficial, que é o que capta essa água que está em excesso, né, nos líquidos que estão em excesso, ele é, ele está bem superficial logo abaixo da nossa pele. Se você fizer força, você vai estrangular esses vasos e essa linfa não vai, fluir como deveria. Tá? Então é por isso que é importante que você saiba que os movimentos devem ser lentos e você tem que fazer quanto mais lento, melhores vão ser seus resultados, tá? E você precisa entender que as técnicas de alternância entre deslizamento e bombeamento, elas são importantes para que você consiga atingir tanto os vasos mais superficiais, como também estimular os vasos profundos para a coleta da linfa. Então, por que que a gente faz a drenagem linfática? Nós fazemos a drenagem linfática porque nós somos compostos por água. Então, 70% do nosso corpo, ele é constituído de água. A gente tem água fora das células, dentro das células, no nosso cérebro, nos nossos vasos sanguíneos, nos nossos vasos linfáticos. Então, a gente tem essa água dentro de todos os tecidos e principalmente em maior quantidade dentro das nossas células. Então, o que que significa um edema? Um edema é o inchaço, né? É o que a gente define como inchaço, e esse inchaço ele é ocasionado pelo acúmulo de líquido que fica fora dos vasos e não consegue entrar dentro dos vasos. Então, aí, quando você faz, né, a aplicação uma pressão na perna, você vai ter, então, esse edema. E essa água que nós temos no nosso organismo, ela é muito importante e é o que a gente define como homeostase, né? A homeostase quer dizer, dentro do nosso organismo, como o perfeito equilíbrio entre células, entre líquidos, entre temperatura, entre sistema imunológico. Então, quando tudo está certo, quando tudo vai bem, a gente está em homeostase. Só que quando você, por exemplo, faz uma atividade física onde você começa a transpirar muito, você aumenta o estímulo você aumenta o calor interno do corpo e o corpo, através dessa alta temperatura, ele vai tentar resfriar. Então, lá no nosso cérebro, no hipotálamo, que é um centro de comando, né, e de equilíbrio do nosso organismo como um todo, ele vai mandar uma ordem para os nossos vasos sanguíneos, para as glândulas sudoríparas que produzem o nosso suor, para que os vasos aumentem, façam uma vasodilatação para esse sangue poder circular mais rápido e também vai ter uma maior excreção de suor. Então, o suor, ele nada mais é que o mecanismo de defesa do corpo para resfriar o nosso organismo e a nossa temperatura voltar ao normal. Então, a nossa temperatura ideal e normal é 36,5. E sempre que essa temperatura sair desse patamar, a gente vai ter o quê? Um desequilíbrio dentro do organismo. E não pode acontecer nenhum desequilíbrio no nosso organismo. Então, o que que é um líquido intersticial, e qual é a função dele dentro da troca dos fluidos? O líquido intersticial é o líquido que banha as células, é o líquido que está fora das células e fora dos vasos e que está no nosso corpo como um todo. Tá? Quando você aumenta o fluxo sanguíneo e o sangue, ele começa a fazer essa filtração, ele vai trocando líquido para dentro e para fora dos vasos. E o que tiver em excesso, o plasma, que é a parte líquida e clara do sangue, ele vai sair para fora dos vasos para desempenhar alguma função. Ou quando você tem um desequilíbrio nessa, que a gente chama, um desequilíbrio hidrostático, né? Que é desses líquidos que estão que, transitando dentro dos vasos e fora deles. Então, quando o plasma sai para fora do vaso sanguíneo, ele vira líquido intersticial, porque ele está nos interstícios, entre as células. A linfa, o sistema linfático, ele então tem a função de captar esse líquido em excesso, jogar para dentro do sistema linfático para
ser filtrado, passar pelas células de defesa, ter certeza de que não tem nenhuma toxina, nenhuma contaminação, e aí, a partir disso, então, ele devolve lá para a circulação sanguínea esse líquido já filtrado e livre de bactérias, de vírus, tá? Então, esse é o equilíbrio entre esses dois vasos. Então, como eu disse, se a gente está com desequilíbrio, a gente vai ter o edema. E o edema, ele pode ser medido através da pressão que a gente chama de sinal de cacifo, onde você faz uma pressão pontual, o, o dedo afunda porque tem mais líquido fora dos vasos, né, nos tecidos, do que na circulação. Então, quando você tem, então, um afundamento dos tecidos, significa que você tem um edema muito importante. E aí precisa ser investigado. Não é normal você ter inchaços, né? Você precisa investigar alimentação rica em sódio, muito sal. Você precisa ver se a pessoa está com problema de hipotiroidismo desequilibrado, descompensado, aonde o uso do Puran, do Sintroid, não estão sendo utilizados de forma adequada. Muitas pessoas não fazem a dosagem e ela pode desequilibrar nessa dose e aí você vai ter consequências disso, né? O organismo vai ter consequências disso, porque a tireoide, ela que controla o nosso metabolismo, a nossa temperatura corporal, nossos fluidos de um modo geral. Então, precisa ter essa consciência de que não é normal você ter um edema, tá? Problema de rim também é importante. E só uma observação. Quem faz uso dos medicamentos da tireoide, ele precisa ser tomado em jejum, tá? E não pode se alimentar na sequência. O ideal é que se respeite de 30 minutos a 1 hora em jejum ainda, depois que tomou o medicamento, para que ele não tenha, para que ele seja totalmente absorvido pelo organismo e não tenha interação com alimentos. Se a pessoa come um alimento ou toma vitaminas na sequência, toma suplementos ou toma medicamentos, né? Pode ter uma interação entre eles e esse T4, que é o que está sendo administrado, né? Pelo Puran ou pelo Sintroid, ele pode não ter uma eficácia no controle do metabolismo, tá? Por isso que tem que respeitar. E isso é uma das coisas que acontecem muito quando a pessoa está com desequilíbrio de tireoide. Então, o que que é o sistema linfático? O sistema linfático é um conjunto de órgãos linfóides, ou seja, órgãos responsáveis por produzir células do sistema linfático, os linfócitos, que são células de defesa para o organismo. Então, ele é constituído por órgãos linfóides, por tecidos, por vasos, ductos que se distribuem por todo o corpo, cujas principais funções são produzir e amadurecer as células de defesa do organismo, drenar e filtrar o excesso de líquido do corpo, encaminhando para a corrente sanguínea. Então, essa é a finalidade do nosso sistema linfático. Dentro da função do sistema linfático, a gente tem sempre que lembrar, ele faz parte do sistema imunológico e da manutenção do equilíbrio de fluidos no organismo. Então, qual que é a finalidade de você, profissional, fazer uma drenagem linfática? Tentar trabalhar essa recuperação dos fluidos que estão excedentes para fora dos vasos e que causam esse desequilíbrio no sistema, tá? Então, dentre as indicações da drenagem linfática, vamos falar algumas delas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre celulite. Atualmente existe uma grande confusão entre celulite, lipedema, linfedema, né? O que que é um, o que que é outro. Então, vamos começar pela celulite. A celulite nada mais é do que um aumento das células de gordura que estão localizadas nos tecidos, né, da hipoderme. Então, nós temos a nossa pele. Dentro da nossa pele, nós temos camadas. Essas camadas são aqui. Deixa eu só pegar aqui um mousezinho para poder explicar. Então, aqui a gente tem a primeira camada da nossa pele, que é essa camada que a gente enxerga aqui, né? Então, aqui é um desenho ilustrativo e nós vamos ver uns desenhos mais reais, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que na epiderme e na derme nós temos
ligados principalmente na nossa derme, que é a segunda camada, nós temos traves de colágeno que mantêm as células de gordura no lugar. Tá? Fora isso, nós temos a circulação sanguínea profunda que vem lá de baixo, próxima da musculatura, e ela sobe para nutrir a pele. Conforme ela vai subindo e se fixando na derme, a gente vai ter essas circulações sanguíneas, esses vasos são chamados de capilares. Por quê? Porque eles têm o diâmetro de um fio de cabelo, eles são bem fininhos, por isso que são chamados capilares sanguíneos. E eles nutrem a nossa epiderme, né, e a nossa derme. Então, é nesses capilares aqui que a gente, quando percebe varicoses, a gente consegue visualizar na nossa epiderme são pequenos vasos entupidos, o sangue não está conseguindo passar e ele começa a ficar congestionado e você consegue visualizar através da pele, tá? Voltando à celulite. A celulite é uma alteração estética, principalmente da mulher, porque tem como foco principal o estrogênio. Então, a celulite, ela é causada pelo hormônio feminino estrogênio, tá? E esse hormônio, ele vai causar mudanças no metabolismo da mulher e principalmente dentro dos períodos de ciclos menstruais, onde ela vai ter maior retenção de líquido, existe essa variação hormonal. O homem, diferente da mulher, também pode ter celulite quando ele está um pouco mais acima do peso. Só que a gente não consegue visualizar essa celulite na pele porque as traves que dividem as células, né? Aqui, ó, nós temos a gordura e quando a pessoa está engordando, as células, então, elas aumentam de volume, elas ainda não se multiplicam. A obesidade é isso, é quando além das células que já existem aumentar de volume, você tem ainda uma multiplicação celular, tá? De células que armazenam a gordura e essas células são chamadas de adipócitos e elas vão aumentando em grande quantidade. Mas o homem é diferente da mulher e a gente não consegue perceber essa estética aqui dos furinhos, porque as traves de colágeno que seguram essas células de gordura, elas ficam na direção diagonal. Então, a gente não consegue perceber a celulite tão bem quanto no homem. E mesmo porque ele não tem a celulite nele seria um caso de aumento de peso, tá? Diferente da mulher que além do sobrepeso tem alteração hormonal. E a mulher, então, como as traves elas são, né, retilíneas, elas são em pé, conforme vai engordando, o tecido vai se moldando aqui. E esses furinhos que você percebe, eles são decorrentes da trave de colágeno que ela não tem a mesma capacidade de expandir como as células de gordura e a pele. Então, por isso que você observa lá embaixo, lá na perna da cliente, né? Aqueles furinhos que a gente chama muito de aderência. Então, essa desordem entre fibras de colágeno, gordura e forma toda essa estrutura que a gente vê aqui de buraquinhos, essas deformidades são chamadas de fibroses, tá? Então, aqui a gente tem os graus em que a celulite vai evoluindo, do grau 1 até o grau 4, sendo que a partir do grau 3 até o grau 4, a gente já tem um processo inflamatório, tá? E esse processo inflamatório, ele envolve dor durante a palpação, ele envolve doenças associadas, desequilíbrios hormonais mais severos, um aumento de peso considerável, né? Aumento de gordura mais localizada que vai estrangulando a circulação sanguínea. Então, consequentemente, a gente vai percebendo mais varicoses, mais varizes, que tudo isso vai se agravando. Tá? Então, lembrando, toda mulher tem celulite, porque ela tem como fundo primário o estrogênio, que é o hormônio feminino, e essa celulite ela vai avançando em graus de acordo com o agravamento do aumento de peso, entre problemas circulatórios, uso de anticoncepcional, que é o principal causador de celulite, que piora muito, tá? E o tipo de dieta que a pessoa tem.
Então, as nossas células de gordura são chamadas de adipócitos e elas são células que armazenam gorduras, né? E essas gorduras a gente chama de triacilglicerol, triglicerídeos. Quando existe um tratamento onde nós fazemos a quebra dessa gordura, então essa gordura ela sai dessas células em forma de ácidos graxos e glicerol, tá? Glicerol é um tipo de açúcar que vai ser armazenado no fígado e vai ser armazenado como fonte de energia em forma de glicogênio também. E também os ácidos graxos vão ficar circulando na nossa circulação sanguínea, sendo carreados pela albumina. Então, quando se faz procedimentos que fazem quebra de gordura, e isso não, a drenagem linfática não tem a menor propriedade de fazer, ela não consegue, ela não é o foco de uma drenagem linfática fazer esse procedimento de lipólise, tá? Esse procedimento de lipólise, ele é um procedimento que envolve enzimas, envolve hormônios, envolve técnicas mais avançadas e a drenagem linfática ou mesmo a massagem modeladora não vão conseguir fazer a função de quebrar, né? Que é um termo ainda que a gente fala, é um termo errado, né? Falar que quebrou gordura, que quem faz quebra de gordura dentro do organismo são enzimas, né? Tanto a enzima endógena, que é o próprio organismo que produz, como enzimas que são medicamentos injetáveis, tá? Então, ou o uso através do gasto energético. Então, drenagem linfática não vai interferir numa célula de gordura. E aí nós temos a evolução de uma celulite, que ela é um agravamento severo e se chama lipedema. Por quê? Eu tenho um aumento de gordura, né, de forma desorganizada, localizada. Então, eu posso ter uma gordura mais localizada próxima do joelho, eu posso ter uma gordura mais localizada, em partes diferentes da perna ou mesmo do braço. Então, e associada com inflamações, dor e principalmente hematomas. Então, você apertou a perna ou ela deu qualquer batidinha, ela tem manchas roxas do nada. Às vezes ela nem sabe o que ela fez, ela tá com manchas roxas nas pernas, tá? Normalmente, uma pessoa que tem lipedema, o perfil dela é ter cintura fina, ela não tá obesa. Isso é o que diferencia um lipedema de uma pessoa com um sobrepeso na obesidade, mas um lipedema pode vir acompanhado de uma pessoa que está acima do peso e normalmente tá, com lipedema. Mas eu posso ter uma pessoa jovem com uma alteração também de celulite grave e que não evoluiu ainda para um lipedema. E hoje, dentro do meu atendimento clínico, eu tenho recebido pedidos de avaliação de jovens, meninas jovens com 25 anos, 23 anos, falando que, eu tô com lipedema, Karen. Aí você vai fazer a avaliação, ela só tá com celulite, tá? Porque se propagou tanto o lipedema como uma coisa comum de acontecer, que tá todo mundo achando que tá com lipedema agora, todas as mulheres, né? Então, aqui eu gostaria que você observasse que nessa foto aqui nós temos a pele e nós temos as células de gordura de forma desorganizada, umas maiores, outras menores, então você não tem uma gordura homogeneamente distribuída. E essas são as traves de colágeno que inclusive mantém as células unidas, né, e no mesmo lugar. Então, não existe você fazer massagem e falar que a gordura saiu de um lugar e foi para outro, tá? Então, por quê? Porque essas células, essas fibras colágenas não permitem que isso aconteça. Então, dentro do lipedema, nós temos o quê? Que desenvolver um tratamento onde a pessoa tem que descartar doenças inflamatórias, precisa ser feita a drenagem linfática e tanto não, então, lembrando que na celulite eu tenho retenção de líquido, no lipedema eu também tenho uma retenção de líquido, só que muito mais severa, associada ainda à dor. E aí é indicação fazer a drenagem linfática, tá? E dentro do pós-operatório, a gente tem aqui uma outra indicação de drenagem, por quê?
Todo pós-cirúrgico ou todo trauma que é feito nos tecidos, seja numa lipoaspiração, seja num corte por cirurgia plástica, todas essas alterações que são realizadas, elas vão gerar um trauma nos tecidos e vão gerar uma resposta inflamatória com inflamação, que aí a gente tem dor, calor, rubor e o edema, que é o inchaço. Então, os sinais dessa inflamação vão acontecer no pós-operatório e a gente ainda pode ter o risco de ter uma evolução negativa, como uma necrose ou uma infecção das regiões onde foram feitos os traumas. Então, por isso é importante que você que realmente queira trabalhar com pós-operatório se especialize num curso específico, porque não basta simplesmente aplicar a técnica de drenagem linfática convencional e você terá, os benefícios dela. Não. Pós-operatório, ele é uma evolução de tratamento que é feita. Você inicia com drenagem linfática, as drenagens, as técnicas de drenagem linfática num pós-operatório são variáveis, elas têm especificamente manobras para cada época do pós-operatório, desde o imediato, no dia seguinte, 3 dias depois, uma semana depois, 10, 15 dias depois, e assim sucessivamente. E quanto mais tardio for o pós-operatório, maiores são as chances de fibroses e as técnicas precisam se adequar para você ter, então, os resultados esperados. Então, não é simplesmente fazer uma drenagem linfática convencional, tá? Precisa realmente se especializar, tá? Então, eu vou parar nessa parte do vídeo e vou entrar, então, com os benefícios da massagem. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e o restante do vídeo. Falar sobre as contraindicações também, tá bom?